Então vamos lá. Eu quero trazer aqui umas falas da própria Afrodite que aparecem no livro Os Heróis do Olimpo, para poder a gente continuar ilustrando tudo isso, né? O significado de Vênus, de Touro, dessa temporada, enquanto Vênus está no céu. Vamos lá. A beleza é encontrar o que melhor nos serve, o que é mais natural em nós. Para ser perfeita, você precisa sentir-se perfeita consigo mesmo. Evite tentar ser algo que não é. Essa parte fala mais um pouco daquilo que eu venho trazendo, né? Aquele dia eu falei sobre a beleza e o significado dela. O que significa beleza se não a conexão com a natureza? Então aqui Afrodite fala para a pessoa buscar ser o mais natural possível. E o que significa ser natural, né? A pessoa vai se conhecer, se aceitar do jeito que ela é. Você imagina, não, o bonito e o legal é ser de tal forma. Aí vira uma adaptação, uma robotização que não tem nada de conexão com a natureza. Então a própria fala dela aqui já vem nos trazendo essa mensagem sobre a conexão consigo mesmo. Evitar tentar ser algo que não é. É como se você tentasse se encaixar num padrão, numa caixinha, num grupo, às vezes até mesmo dentro da família, sendo que você deve considerar que você é único antes de tudo. Antes de você ser alguém participando de um grupo ou de uma família, você é único. Essa é a ideia. Então tente ser você mesmo o tempo todo. Vai existir gente que vai te amar, vai existir gente que vai te rejeitar. E a vida é assim. Mais uma. O que eu quero dizer é que o amor é o maior motivador do mundo, o mais poderoso. Leva os mortais a fazerem grandes coisas. Seus atos mais nobres e grandiosos são impulsionados pelo amor. Pois é. O que nos move se não o amor, né? Quando a gente está empenhado em construir algo na nossa vida, em ter uma grande conquista, de alguma forma aquele desejo, aquela paixão, aquela raiva, aquele amor, aquele impulso de ação que nos move naquela direção daquele desejo, nos traz as nossas conquistas, né? Isso deve ser visto como algo nobre, porque a gente está sendo genuíno e seguindo um desejo. E da onde vem esse desejo? Da onde? Mais uma. Agora é de Eros. Eros é o filho de Afrodite, lembra? O Cupido. O amor não é uma brincadeira. Não é a suavidade das flores. É trabalho pesado, uma busca que nunca termina. Exige tudo de você, especialmente a verdade. Somente então lhe concede recompensas. Somente quando você é verdadeiro com a própria natureza ou com a própria essência, que você realmente consegue se conectar com o verdadeiro sentido do amor. Porque aí a gente entende, né, Afrodite como a deusa do amor próprio. Então essa parte é muito importante no desenvolvimento da consciência rumo à humanização. Então o amor não é uma brincadeira, como ele disse, né? É uma questão que a gente vai trabalhando e construindo o tempo todo. Porque a gente vai buscando a nossa satisfação, aquilo que nos nutre de alguma forma, e isso é um trabalho contínuo, todo dia um pouquinho. Lembra que a gente ainda está falando do elemento terra, o elemento do cultivo, o elemento do tempo. Afrodite não era conhecida por seus confrontos diretos. Ela era sutileza, inteligência e sedução. Ou seja, aqui a gente encontra em Afrodite, em Vênus, aquela parte nossa que manobra as situações para poder trazer o que a gente quer. A partir da inteligência, da sedução e da sutileza. Não é o confronto direto, não é a pancada. Então, quando a gente tem Vênus sobrecarregada no nosso mapa ou não desenvolvida, isso tudo fica, como que eu diria? Isso tudo se torna um desafio ainda maior. Porque ainda sobre Vênus, vamos lá. O que significa Vênus no mapa? Eu vou trazer mais um pouco, né? Para poder a gente continuar. Vênus é o nosso querer.
Nessa parte de touro, Vênus significa o nosso querer. Então, dependendo do signo onde está Vênus, mais uma vez falando, o nosso querer vai estar voltado para aquele elemento. Lembra? Então, se a gente tem uma Vênus num signo de terra, o nosso querer vai estar voltado para a questão prática, material. O Vênus num signo de ar, o nosso querer vai estar voltado para as relações e para o desenvolvimento da mente. Uma Vênus num signo de água vai estar buscando as emoções, os sentimentos, a nutrição, todo esse envolvimento que o signo de água representa. A criatividade, os sonhos. E já uma Vênus num signo de fogo, ela vai representar a pessoa que quer ação, quer adrenalina, ela quer motivação para a vida, sabe? Fogo, o elemento. Só que não é tão simples, né? A gente precisa verificar os traços que Vênus faz dentro do mapa. Porque isso aí vai deixando o mapa mais personalizado. Por exemplo, se Vênus está em desacordo com o deus da morte no mapa, por exemplo, quer dizer que as suas conquistas, elas é como se uma parte sua nunca sentisse que aquilo é suficiente. E aí a gente tem que entender como os dois podem trabalhar melhor dentro de você, para poder você se integrar cada vez mais com a sua própria natureza, sem tentar se adaptar a como a outra pessoa do seu lado vive, como a outra pessoa se relaciona, como a outra pessoa valoriza, o que a outra pessoa valoriza ou coisas do tipo. Então, cada pessoa tem a sua forma de ser Vênus. Quando a gente fala dos deuses, olha só que interessante. Uma vez eu vi uma tirinha que dizia mais ou menos assim: se os cavalos tivessem deuses, os deuses deles teriam a cara de cavalo. Porque a gente faz de Deus a nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente fala de Vênus, a gente imagina uma mulher bela. Mas é porque isso é uma forma da gente compreender o arquétipo e os deuses. Não quer dizer que Vênus seja uma mulher. Entende? Assim como Marte não é um homem. A gente personaliza Deus, a nossa imagem e semelhança, a fim da compreensão acontecer. Então, se um cavalo tivesse um deus, seria um super cavalo, né? O deus do cavalo. E então, como temos deuses, a gente vai olhar para Deus como uma forma semelhante à nossa. Uma questão importante aqui é a seguinte: vamos entender Deus como uma coisa só. Deus é único, certo? Só que quando a gente fala de deuses, é como se a gente estivesse tentando explicar essa infinidade que Deus representa. Entende? É uma palavra que ela é um tanto... Essa palavra Deus é uma palavra que é um tanto... Como que eu falo? Para alguns, ela é muito sagrada, para outros, ela é muito poluída. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do tipo de confronto, de situações que a pessoa passa na própria vida, essa palavra e o significado dessa palavra, ela se torna meio intoxicada, sabe? Aí a pessoa vai duvidando da existência de Deus, vai pro ateísmo, coisas do tipo. Mas a gente está falando de uma questão que ela não vai deixar de existir, a pessoa acreditando ou não. Cada um dá um significado muito pessoal para a palavra Deus, né? Para uns ele é pai, para outros ele é carrasco. Para uns ele é bom, para outros ele parece que pesa mais a mão. Então é complicado a gente falar de uma questão tão delicada como essa. Então a gente traz a mitologia, as mitologias dos deuses, para poder explicar esses raios de Deus, entende? Então em Marte a gente fala da parte de Deus que traz a necessidade da raiva e do confronto para as nossas conquistas. E em Vênus a gente traz a parte de Deus relacionada ao amor próprio, certo? Então é bem importante levar essa questãozinha em conta. Se os cavalos tivessem deuses, os deuses deles seriam super cavalos. Então Vênus não é uma mulher, é um princípio. Mas a gente desenha ela como uma mulher a fim da compreensão.